Vamos lá, gente. Vamos começar mais um vídeo aí do nosso canal. Um vídeo do canal Professor Marcos Vicente, Convivência e Verdade. Vídeo este que vai atender um pedido, né? Pedido de dois amigos aí do canal, a Amanda Gomes e o Thiago Sena. Que seria falar um pouquinho, na verdade vai tangenciar o pedido dos dois, né? Para a gente poder explicar um pouco do cenário dessa coisa chamada ativismo judicial, né? Veja, peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aí no canal, né? Marque aí o sininho para você poder receber as notificações dos novos vídeos. Já dizendo que vamos fazer uma rotina, né, de vídeos terças e sábados, sempre por volta das 8h30, 9 horas da noite, para que você possa estar sempre atualizado aí daquilo que está acontecendo, de coisas importantes, temas necessários ao nosso viver, né? Sempre um compromisso da verdade, tá? Veja, o que seria o ativismo judicial? O ativismo judicial, na verdade, é a atuação do Poder Judiciário em substituição aos outros poderes, seja o Executivo, seja o Legislativo. Então é quando o Judiciário faz alguma coisa que na verdade deveria ter sido feita por outro, né? Ou seja, Executivo ou Legislativo, e na verdade não foi feito. E aí, como não foi feito, o Judiciário vai e entra para poder fazer, tá? Ocorre que esse ativismo judicial ele precisa ser entendido segundo e conforme a análise de funcionamento do Estado. Veja, como é que funciona o Estado? O Estado ele funciona basicamente como se fosse uma empresa. Quando o legislador constituinte originário fez lá a Constituição, ele definiu que essa empresa chamada Brasil tem 3 setores: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E entregou a cada um desses setores uma gama de competências, ou seja, o que é que cada um tem que fazer. Tá? Só que dentro dessas competências, dentro dessas coisas que cada órgão tem que fazer, existem aquelas coisas que são de ordem discricionária e existem aquelas coisas que são de ordem vinculada. Sempre com base na lei, ok? Na Constituição. Mas quando nós estamos falando de um ato que é discricionário, significa dizer que o ente que tem a competência para agir vai agir em conformidade com seu entendimento de conveniência e oportunidade. Sempre com base na lei, mas sempre analisando o que? A conveniência e a oportunidade daquele momento. Já quando nós estamos falando de um ato vinculado, com base na letra da lei, ele vai ter que fazer aquela determinada coisa. Então veja, quando o judiciário vai agir em substituição a qualquer um dos órgãos, ou seja, o legislativo ou o executivo, eu entendo que ele só pode fazer isso dentro de atos que são vinculados, ou seja, o poder executivo ou o poder legislativo tinham o dever de fazer aquilo e não fizeram. E aí o judiciário vem e faz. Já quando nós estamos falando de atos discricionários, até por conta da conveniência e oportunidade que devem ser analisadas por aqueles que tinham o dever de fazer, não cabe ao judiciário agir nessa situação, porque senão ele estaria fazendo o quê? Uma usurpação de competências, roubando as competências, os deveres que seriam de outros poderes. Só que é justamente isso que está acontecendo na prática. Veja, o que o judiciário está fazendo é usurpando as competências de outros poderes. É claro que o judiciário não pode fazer nada, até por um princípio também de ordem constitucional, não pode fazer nada sem que seja provocado. Tá? Alguém tem que bater a porta do judiciário lá e pedir: ô judiciário, eu quero que você faça isso. Então ele não pode agir só porque ele quer, ele tem que ser provocado. Mas provocado que está sendo, o judiciário está, na verdade, roubando as competências do executivo e do legislativo. Simplesmente porque, veja, se o judiciário serve, se ele existe para solucionar os conflitos havidos em sociedade, era necessário primeiro que o executivo ou o legislativo tivessem tido a oportunidade de agir e tivessem se negado, no caso dos atos vinculados, ou então que eles tivessem tido a obrigação de fazer que fosse clara e nítida a conveniência e a oportunidade do momento, no caso dos atos discricionários, e não tivessem agido. E aí, nesse caso, o judiciário poderia atuar. O problema é que o judiciário está atuando em absolutamente todas as coisas. Está usurpando as competências do executivo e do legislativo. Se não, vejam, quando nós falamos aí de lockdown determinado pelo judiciário,
sem que o executivo tenha sido ouvido, ou seja, sem que o executivo tenha de alguma forma se manifestado contra, e porventura seja necessário em função de dados científicos e tal, ou sem que ele tenha simplesmente o dever de fazer isso, que na verdade não tem, de determinar um lockdown, não cabe ao judiciário agir. Caberia a esse judiciário, caberia muito mais ao Ministério Público provocar esse executivo para que ele viesse a exercer a competência, no caso de vinculada, ou demonstrada a necessidade, a conveniência e a oportunidade, no caso da discricionária, para que ele pudesse ter o poder de agir, fazer primeiro, e não simplesmente o judiciário botar a cara e resolver ele o problema. Porque se nós aceitarmos isso como normal, se o judiciário puder agir em substituição aos outros ao seu bel prazer, bastando apenas que ele seja provocado a fazê-lo, quem na verdade vai estar exercendo todas as funções vai ser quem? O judiciário. E quando nós estamos falando de judiciário na esfera do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do STF, sequer há um outro órgão que seja superior a ele que possa questioná-lo sobre o conteúdo de suas decisões. Veja, ainda que sim existe um órgão de controle, que é o CNJ, mas é um controle formal. Quanto ao conteúdo das decisões do STF, não cabe nenhum tipo de controle, ninguém é superior a ele. Então o STF simplesmente vai dizer e vai ter que ser cumprido. Veja, isso é usurpação de competências. Eu penso que o ativismo judicial seria de toda sorte muito positivo todas as vezes que nós tivermos uma negativa de atuação por parte do executivo no tocante aos atos vinculados e todas as vezes que nítida for a conveniência, mas que o executivo ou o legislativo deixou de agir. Caso contrário, é usurpação de competências e é o que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Observe, não é uma questão partidária, não estou falando a favor ou contra desse ou daquele governo, mas o fato é que o judiciário não pode se envolver, não pode ele se arrogar competências que o legislador constituinte originário não disse se pertenceria a ele. Se fizer isso, está usurpando a competência. Se fizer isso, está sendo contrário às próprias determinações da Constituição. Alguma coisa que não pode acontecer. Por isso alguns estão falando assim nas redes sociais, é a ditadura do STF. Mas é o que está acontecendo. Não é a ditadura do STF, é a ditadura do judiciário, que está agindo em substituição sem que tenha tido ou havido a possibilidade do ente que tinha a obrigação de fazê-lo. Não dá para entregar tanto poder assim a esse poder judiciário. Ele tem lá suas competências, ele tem lá sua relevância, ele pode sim substituir, mas devagar. Senão ele vira um usurpador de competências. Torna-se sim, passamos a ter sim, nesse caso, a tal da ditadura do poder legislativo. E acho que ditadura não é bom em lugar nenhum, em momento nenhum. Ninguém nunca gostou de ditadura. Não há de ser agora. Obrigado, gente. Fica aí o pedido. Vê se você manda mais um tema, né, para a gente poder debater aqui e tal. A ideia é fazer barulho mesmo. E pode ser que doa eventualmente alguns ouvidos aí, mas a gente vai falar assim mesmo. Então continua contribuindo, se inscreve aí no canal, se inscreve aí, marca o sininho aí para receber as notificações e divulga aí o vídeo se você puder. Na verdade é muito mais um esclarecimento, mas principalmente é a certeza que nós não podemos viver uma ditadura, seja de quem for, especialmente e também desse judiciário. Valeu, gente. Obrigado. Terça-feira tem mais.